Ribeirão Preto está estudando o aquífero Guarani. O objetivo é tornar a gestão do abastecimento mais eficiente. Os trabalhos focam na redução das perdas do rebaixamento, através da exploração desencadeada ou desenfreada, melhor dizendo, e também de possíveis contaminações do manancial. Um investimento de mais de R$2 milhões em um estudo inédito sobre o aquífero Guarani. Desde janeiro, a Prefeitura de Ribeirão Preto, através da Saerp, deu início aos trabalhos no manancial, responsável por 100% do abastecimento do município. Por enquanto, ainda estão sendo feitas coletas de dados. Pesquisadores, técnicos e especialistas na área têm feito debates defendendo a necessidade de evitar a exploração desenfreada do reservatório. A gente pode sim explorar à vontade a água subterrânea. O que a gente precisa fazer é conhecer adequadamente esse aquífero, conhecer como é que essa água se desloca nesse aquífero e conhecer como que a gente pode retirar água em cada ponto. Não concentrar muitos pontos, não concentrar grande extração no mesmo local para não provocar os rebaixamentos, tal como até ocorre significativamente ao longo aí dos últimos anos aqui em Ribeirão Preto. É como se fosse um cofre do qual nós não conhecemos o volume. Estamos buscando, o Comitê de Bacia está indicando projetos, que é esse que o Saerp vai realizar com o professor Irata, para buscar a modelagem, buscar a forma, tentar estimar a quantidade real do aquífero. A ideia do estudo é avaliar a disponibilidade hídrica e tornar a gestão do abastecimento através do aquífero Guarani mais eficiente. Serão feitas pesquisas em poços, principalmente nas regiões não afloradas, para identificar as características hidráulicas e trazer a real situação desse manancial. Cada município tem um percentual, vários municípios têm um percentual de área de recarga. E que uso ele faz? Ele é senhor para resolver isso nas suas leis de parcelamento. É atribuição do município. Só que embaixo tem o aquífero Guarani aflorante, que é atribuição do Estado gerenciar. O reservatório subterrâneo tem mais de 1.200.000 quilômetros quadrados e está entre o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Por isso, a cidade tem responsabilidade nacional e internacional em saber as condições dele e evitar contaminações. A questão da importância da preservação das áreas de recarga do aquífero do Guarani, principalmente aquelas áreas de recarga com vulnerabilidade média, alta, né, que tem condições de estar contribuindo para a recarga do aquífero Guarani. Somente a questão da uso e ocupação do solo dessas áreas e a importância de ações de preservação, né, de criação de áreas de proteção. As áreas também de recarga, elas estão mais sujeitas ao processo de contaminação. Então você corre o risco de ter água boa, muita profundidade, e as mais rasas não ter qualidade. O consumo de água por habitante em Ribeirão é intenso, passa de 250 litros por dia por pessoa. Sem o estudo, a cidade não conhece a capacidade do aquífero e foi notificada pela Agência Nacional de Águas por não conseguir assegurar o abastecimento a longo prazo. Por isso, Ribeirão Preto passou a avaliar a captação de água através do Rio Pardo. Quanto mais se explora, mais o nível vai caindo, vai se perfurando cada vez mais fundo, e tem regiões do aquífero Guarani, na área confinada, que você está retirando água e ela não chega de volta. Nas áreas de afloramento ela é recarregada, mas nas porções mais centrais ela não é recarregada. E aqui em Ribeirão a gente tem tanto porções de afloramento quanto áreas confinadas. E é 100% abastecida pelo aquífero Guarani. Quer dizer, então a gente pode ter problemas no futuro, né, com esse abastecimento. Uma obra de captação e transporte de água, ela é caríssima, caríssima. Você tem uma infraestrutura implantada na cidade, considerando os poços, que é um valor muito elevado. Você não pode simplesmente abandonar uma estrutura implantada e depois implantar uma outra caríssima. Então, o ideal é exatamente o que nós estamos falando, aprofundar os estudos, continuar os estudos, entender melhor o que pode ser feito. De repente, você modificando a distribuição de poços e a operação e estimulando realimentações, você pode recuperar essa situação que tem em Ribeirão Preto e continuar usando a água subterrânea.
Outro ponto crítico que os especialistas alertam são as perdas. Cerca de 40% da água captada se perde antes mesmo de chegar nas torneiras, através de vazamentos e falhas na rede. Tem que ter o máximo cuidado para essa água que vale ouro, literalmente está valendo ouro, ela não se perder no caminho. E Ribeirão Preto, infelizmente, embora a gente saiba que o serviço de água tem lutado muito para diminuir a perda, é uma perda muito significativa. Então você perde a água, tira a água do aquífero profundo e perde na rede e não chega nas casas. E traz um custo elevado para essa água, que vai terminar chegando aos bolsos da população, porque a água é paga, e causa os impactos ambientais no aquífero. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no nosso núcleo de jornalismo, professor, também advogado, Jaime Bulos. Doutor, bem-vindo aqui mais uma vez. Ribeirão está então promovendo esse estudo inédito sobre o aquífero Guarani. Qual que é a importância de conhecer a real situação do manancial na análise do senhor? Bem-vindo, boa tarde. André, boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, é super importante que você tenha um estudo sobre o aquífero Guarani, mas aqui cabe ressaltar que a gente já teve um outro estudo, né, no início dos anos 2010, feito pela Universidade de São Paulo, junto com o antigo DAERP, para falar sobre o aquífero, os desgastes, o que estava sendo feito até então, aquela época. E aquela época o cenário já era preocupante, né? O aquífero já tinha uma diminuição de 80 metros, a difícil forma de recarga do aquífero, e esperamos que com esse estudo a gente consiga ter políticas efetivas para que o aquífero consiga se manter de forma preservada e abastecendo a nossa cidade 100%, que é o que acontece, né? Embora seja um aquífero de longa extensão, Ribeirão Preto é a única cidade 100% abastecida pelo aquífero. E num contraponto, Ribeirão Preto sofre ainda hoje, né, em 2024, problema de falta de água em vários bairros da nossa cidade. E essa exploração, doutor, desenfreada, né, do aquífero Guarani, para conseguir abastecer Ribeirão, pode trazer danos irreversíveis na análise do senhor? São várias questões aqui, né? O que acontece? Você tem um aquífero que é um manancial de água potável, para quem não sabe, né? E esse manancial de água potável serve para abastecer Ribeirão Preto na sua totalidade. Perfuração de poços clandestinos, não uso de tecnologia avançada para a captação dessas águas, o desperdício dessas águas em Ribeirão. A gente vive numa cidade que tem uma condição climática muito quente, que se desperdiça muita água, que há uma perfuração clandestina de poços e que isso pode contaminar o lençol freático, pode contaminar o recurso hídrico e gerar todos os problemas que a gente tem visto aí de falta de água na nossa região. O consumo de água por habitante em Ribeirão passa dos 250 litros por pessoa, isso por dia. Existe também uma insegurança hídrica no meio dessa história. Exato, e a gente não pode se esquecer que o recurso hídrico é finito. Embora muita gente fale que não, isso tem previsão legal, né? O recurso hídrico, a água é um recurso finito. Então, o que acontece? O aquífero Guarani, ele precisa ser recarregado. Qual que é uma das principais formas de recarga do aquífero? Água de chuva, né? O que acontece? A gente vive numa região que chove muito pouco. As áreas de recarga precisam ser protegidas e a gente sabe que aqui na nossa cidade elas não são protegidas adequadamente. Tudo isso gera problemas para o aquífero. Quanto mais eu consumo, quanto mais eu desperdiço, mais eu vou até ali o limite para a extração dessa água. Então a gente precisa exatamente de um estudo para saber qual é a viabilidade e o que a gente pode ainda se utilizar desse aquífero a longo e médio prazo. Doutor Jaime Bulos, advogado, também professor universitário, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, obrigado.